O caso de Junko Furuta é um dos casos mais pedidos aqui no canal. Assim como o caso Nayong, ele é um caso muito pesado que, se você é uma pessoa sensível, você não vai aguentar assistir. Mas ele é um caso assim que é muito pedido e eu nunca tinha trazido ele antes por ele ser um caso muito pesado e também porque eu vi que muitos canais já fizeram um vídeo sobre. Mas como até hoje tem gente que me pede para falar, eu creio que as pessoas querem ver com a minha narração. Então por isso, hoje eu vou contar para vocês tudo que eu sei sobre o caso da Junko Furuta, a menina que passou 44 dias em um verdadeiro inferno na Terra. Oi, eu sou o Chamal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva aí, clicando no botão vermelho que está aí abaixo e ative o sino. Eu peço isso sempre porque eu vejo que uma margem de 70 a 80% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas ainda no canal. Então, se você é uma dessas pessoas que assiste meus vídeos e ainda não está inscrito, por favor, se inscreva aí que vai me ajudar demais. Peço que me siga em minhas redes sociais, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo. Então, quando o YouTube não notifica, eu aviso lá e você pode vir aqui consumir um conteúdo de qualidade. Como esse vídeo aqui é um caso muito pesado e muito pedido por vocês, então eu fiz ele, mas provavelmente ele não vai ser monetizado. Então, por isso, esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela Literatur. A Literatur é um clube de assinatura de livros, onde você pagando uma mensalidade, você vai receber na sua casa alguns livros que vai depender da classificatória que você escolha. Você pode escolher entre dark, romance, suspense, e todos eles são surpresa. Então você não sabe qual é o livro que você vai receber. Você só sabe qual é o gênero do livro que você vai receber. Eles me enviaram alguns livros aqui e eu vou mostrar para vocês o momento em que eu abri a caixa e vi o que eu recebi. Vamos abrir aqui, ver o que veio, né? Que eu também não sei o que veio, que é surpresa, né? Então tá aqui, ó. No coração da floresta, duas irmãs e um segredo. O que acontece na floresta fica na floresta. A Desconhecida, da mesma autora de A Garota Perfeita, best-seller do The New York Times. Um broche da Literatur. E aí vem mais isso aqui, ó. Esse cartão, outro cartãozinho aqui, ó. Marcadorzinho de página também. Se você for lá na Literatur, agora você vai ganhar 20% de desconto se você usar o código CHAMALZIN. Então quem usar o meu código CHAMALZIN lá na Literatur vai ganhar 20% de desconto, mas isso é só para os 20 primeiros, hein? Então quando acabar o vídeo, vai lá. O link tá aí na descrição. Dito isso, vamos pro caso. A Junko Furuta nasceu no ano de 1971. Agora, quando a gente vai pesquisar, a gente encontra duas datas diferentes. A data de 18 de janeiro e de 22 de novembro. Então, a data exata, assim, o dia e o mês, não dá para saber. O que se tem de certo é que ela nasceu no ano de 1971. Junko tinha 17 anos na época dos fatos que eu vou narrar aqui para vocês. E ela era um verdadeiro exemplo dos rígidos padrões da cultura estudantil asiática. Ela cursava o ensino médio e trabalhava meio período. Ela não tinha vícios e se esforçava para deixar seus pais orgulhosos. Diferente de alguns jovens que ela convivia, que ela até preferia nem manter amizade, a Junko ela não teve uma fase de rebeldia durante a adolescência, porque ela era sempre muito calma e estudiosa. No dia 25 de 1988, a Junko deveria estar em casa de noite, porém ela não chegou. Então, os pais dela, que conheciam muito bem a filha e sabiam que isso não condizia com o comportamento da Junko, se preocuparam e avisaram a polícia. 24 horas após o desaparecimento da Junko, as buscas começaram. Porém, alguns dias depois do desaparecimento de Junko Furuta, a família dela recebeu um telefonema onde ela dizia que estava bem e que ela resolveu fugir com um amigo. Então ela só não queria mais ter contato com a família porque ela resolveu ir embora. Com isso, a polícia resolveu não investigar mais e simplesmente deixaram de lado. Em nenhum momento eles investigaram se a Junko realmente tinha fugido, se ela estava fazendo aquilo porque quis ou se ela estava sendo forçada a dizer o que ela disse. O que realmente aconteceu na noite de 25 de novembro de 1988 foi que Junko Furuta, ao voltar para casa com sua bicicleta, em um momento ali,
que ela já estava se aproximando de onde ela deveria chegar, um garoto começou a chutar a bicicleta dela e a empurrou com muita força. Então, ao bater no chão, ela machucou o joelho e não conseguia mais pedalar. Com isso, ela foi empurrando a bicicleta. Ela inicialmente provavelmente não se preocupou ali muito, porque infelizmente já era corriqueiro os jovens da área eles maltratarem as pessoas por pura diversão, fazer o mal para os outros para se divertir. A Junko foi empurrando a bicicleta, já que ela não conseguia mais andar, porque o joelho dela estava machucado, e em uma parte ali do trajeto ela encontrou com um jovem que disse que ajudaria ela a ir até em casa, porque ele viu tudo e ele só queria ajudar. Esse jovem era Miyano Hiroshi, e a Junko aceitou a ajuda dele porque ele já tinha estudado junto com ela, então ela confiava um pouco nele e por isso resolveu deixar com que ele acompanhasse ela. Após algum tempo andando junto com o Miyano, a Junko percebeu que o caminho estava errado, mas ela provavelmente não se importou muito, porque ela acreditava que o Miyano só queria estar junto com ela mais um tempo, até porque o Miyano já tinha se declarado para ela uma vez, pedido ela em namoro, mas quando ele fez isso, ele foi recusado, ele foi rejeitado. Passados alguns minutos, a Junko percebeu que realmente o Miyano não estava levando ela para casa, ele estava levando ela para algum lugar que ela não conhecia, que ela não fazia ideia. E é nesse momento que o Miyano empurrou a Junko para dentro de um armazém abandonado. Nesse momento, Miyano abusou de Junko, agrediu ela e a ameaçou. O Miyano dizia para todo mundo que ele era membro da Yakuza, que é uma máfia japonesa que é muito perigosa, não só no Japão, mas no mundo todo. E um fato também que é muito importante colocar, nunca foi provado que o Miyano tenha qualquer ligação com a Yakuza. Então, muito provavelmente, ele só usava isso para colocar medo nas pessoas. E foi o que ele fez com a Junko. Ele colocou tanto medo nela que ela resolveu não reagir. Porque ela tinha medo de fazer alguma coisa e o Miyano ia atrás dos pais dela ou de qualquer membro da família dela. Então, por isso, ela não reagiu. Aparentemente, o objetivo do Miyano era abusar da Junko e liberar ela. Mas ele pensou que se ele fizesse isso, ela obviamente denunciaria ele para a polícia. E ele não queria isso. Então ele levou ela para casa e avisou alguns amigos dele que ao invés do que qualquer pessoa normal faria, que era denunciar para a polícia ou dizer para o amigo que aquilo era errado, esses amigos do Miyano ficaram felizes porque ele levou a Junko e disse que ele tinha que manter a menina lá para que eles pudessem se aproveitar dela o máximo possível. Então, com esse conselho dos amigos, o Miyano levou a Junko para a casa dele, que ficava em Adachi, em Tóquio. Quando chegaram lá, a Junko fingiu ser namorada de um dos amigos do Miyano para que os pais dele não desconfiassem e deixassem a garota lá. E para Junko ficar quieta no canto dela, o Miyano ameaçava ela todo o tempo, dizendo que se ela dissesse qualquer coisa, os membros da Yakuza iam visitar a família dela. Então ela não reagia porque ela temia pela vida dos seus familiares. Os amigos do Miyano que estavam com ele e participaram de tudo o que eu vou relatar aqui para vocês eram os seguintes: Joe Ogura, Shinji Minato e Yasushi Watanabe. Todos eles eram menores de idade na época do caso. Agora que eu tô na parte da história onde a Junko chegou na casa do Miyano e eu já apresentei para vocês todos os envolvidos, a história vai ficar cada vez mais pesada, pois nesse momento eu vou relatar para vocês o que aconteceu com a Junko durante os 44 dias que ela passou no inferno na Terra. Na casa de Miyano, eles fizeram com Junko o que é impensável um ser humano fazer com outro. A Junko, ela vivia sempre faminta, então eles davam insetos para ela comer. Quando ela tinha sede, eles davam urina. Ela era forçada a se tocar na frente deles e a praticar sexo oral em todos os garotos. Fogos de artifício foram explodidos em seus ouvidos, boca e na sua genital. Alguns objetos foram inseridos em seus órgãos genitais, tanto na frente quanto atrás. Esses objetos eram bem estranhos, como tesouras, espetos de assar carne e até mesmo lâmpadas. Ela foi amarrada ao teto e foi usada como saco de pancadas até ela cuspir sangue. Eles jogaram líquidos inflamáveis nela e atearam fogo.
Ela era forçada a dormir amarrada e ao ar livre, mesmo em temperaturas negativas. Cera quente foi pingada em seus olhos e pálpebras, o que acabou deixando ela cega de um olho. Sua pele era constantemente queimada com isqueiro e seu mamilo esquerdo foi arrancado com um alicate. Junko era espancada com agulhas de costura no peito e pesos de musculação eram jogados em sua barriga. Isso acabou quebrando suas costelas e perfurou o pulmão. As investigações apontam que Junko foi agredida e violentada mais de 400 vezes no período em que ficou sob poder dos criminosos. Em alguns dias, os garotos decidiram se exibir para os amigos e mostrar seu feito, deixando que dezenas de pessoas agredissem e abusassem de Junko. Foi estimado que cerca de 100 pessoas participaram direta e indiretamente de tudo o que aconteceu com Junko, seja agredindo e abusando dela, ou sabendo e não denunciando. Um dos rapazes que foi convidado para abusar da Junko, ele ficou horrorizado com o que ele viu e resolveu fazer uma denúncia. Nessa denúncia, ele deu tudo o que precisava para a polícia chegar até o local e salvar Junko Furuta, mas os policiais não deram muita atenção. 2 policiais foram enviados até a casa, mas chegando lá, eles simplesmente perguntaram se tinha uma garota que estava sendo mantida em cativeiro lá. Como se uma pessoa que está mantendo alguém sequestrado vai dizer. Obviamente, os pais do Miyano atenderam a porta e com medo do filho, porque eles tinham medo do filho, que o filho dizia que era da Yakuza, ele dizia que era o bichão criminoso. Então eles disseram que não tinha nenhuma garota ali e se os policiais quisessem, eles podiam entrar para ver. Mas Tico e Teco disseram que não iam olhar, que estava tudo bem e só foram embora. Pediram desculpa e saíram. Então, infelizmente, a oportunidade que a Junko tinha de ser salva foi desperdiçada porque os policiais não tiveram a coragem de entrar na casa para olhar o que estava acontecendo. Em uma ocasião, 20 dias após ela estar passando por todo esse sofrimento que ela passava, a Junko conseguiu fugir e chegar até um telefone, mas quando ela chegou lá, que ela estava quase conseguindo ligar, ela foi pega novamente e ela apanhou muito por isso. A Junko já estava muito ferida, tanto física quanto mentalmente. Mesmo se ela fosse salva, eu acho muito difícil, muito improvável que ela fosse conseguir ter uma vida normal, que ela fosse conseguir sobreviver, porque o estado que ela ficou já não era mais reversível, não dava mais para voltar atrás. Ela pedia constantemente que seus agressores dessem um fim àquele sofrimento e terminassem por tirar a vida dela logo de uma vez, porque ela não aguentava mais. Os criminosos também já estavam ficando cansados da garota porque ela estava muito feia, estava cheia de cicatrizes, estava tão desgastada que não conseguia mais nem ficar em pé. Entediados com Junko, eles resolveram fazer novas vítimas. Então eles foram atrás de uma garota, violentaram ela, mas diferente de Junko, eles resolveram liberar a garota, pois eles acharam que ela não denunciaria. Um detalhe é que na época de 80 no Japão, era muito rotineiro culpar a vítima quando ela sofria algum tipo de agressão sexual. Então, era assim, mesmo quando as garotas eram agredidas, elas dificilmente denunciavam, porque geralmente a culpa cairia sobre elas. E eles também já tinham feito isso com outras garotas e elas nunca denunciaram, então eles acharam que podiam liberar a garota, que ela não ia fazer nada. No 43º dia de sofrimento de Junko, os criminosos resolveram jogar com ela um jogo chinês chamado Mahjong. E por incrível que pareça, a Junko, mesmo totalmente destruída, ela estava ganhando deles, porque ela era muito esperta. Então quando a Junko começou a ganhar dos criminosos, eles ficaram muito revoltados e começaram mais uma sessão de espancamento e abusos. Eles agrediram ela com taco de beisebol, com taco de golfe, com barras de metal. E dessa vez a Junko ela não resistiu. Mas os criminosos achavam que ela estava desmaiada, então resolveram esperar por 24 horas. E no dia 44 eles finalmente chegaram à conclusão de que a Junko não estava mais viva. Porém, nem após a morte a coitada teve um enterro decente. Eles enrolaram o corpo dela em plástico e em um lençol. Colocaram ela dentro de um tambor usado para guardar óleo e cobriram tudo com cimento. Eles acreditavam que assim nunca seria descoberto e eles nunca seriam pegos. Mas, como eu disse anteriormente para vocês, eles abusaram de uma garota e deixaram ela ir embora. Diferente do que eles pensavam, ela teve coragem de denunciar. E os policiais foram atrás de Miyano. Além de Miyano, eles também pegaram os outros criminosos que ajudaram ele.
Mas eles focaram principalmente no Miyano, porque já que ele dizia que era da Yakuza, eles resolveram investigá-lo sobre um assassinato que envolvia a Yakuza. E nesse momento, ele, que era o tal do bandidão, abriu a boca e confessou tudo, porque ele achou que seus amigos iam falar. Então, ele confessou o caso da Junko, que os policiais nem faziam a menor ideia. Se o Miyano não tivesse aberto a boca para falar sobre a Junko, os policiais provavelmente não iam descobrir nunca, porque a essa altura eles acreditavam que ela tinha ido embora por conta própria. Então, com isso, eles foram todos pegos e levados a julgamento. Mas, infelizmente, esse caso ele não vai ser um caso onde a justiça vai trazer um mínimo de satisfação, porque todos os desgraçados eram menores de idade. E no Japão, quando um cara é menor de idade, ele não é julgado como um adulto, e aí as sentenças são muito mais leves. Em 1990, Miyano e seus comparsas foram julgados e as sentenças foram as seguintes. Miyano pegou 20 anos de prisão, Joe Ogura pegou 10 anos, mas só cumpriu 8, Watanabe pegou 7 e Minato pegou 5 anos de prisão. Infelizmente, hoje em dia, eles estão soltos e o Miyano e o Minato conseguiram até mudar de nome para que eles pudessem ter uma vida normal, o que eles não mereciam. Mas, infelizmente, essa é a justiça japonesa e por isso eles tiveram esse privilégio. Até hoje tem algumas pessoas que não acreditam que o caso realmente aconteceu. Eles não acreditam que a Junko Furuta realmente sofreu tudo o que ela sofreu e esse foi um caso de verdade. Porém, infelizmente, os 44 dias que ela passou no inferno foram completamente reais. A trágica história deu origem ao filme Concrete, que é uma obra japonesa que não está disponível nas plataformas tradicionais de streaming, porque é muito, muito pesado. Então, esse foi o caso da Junko Furuta, um caso que é muito pesado e muito revoltante, e mesmo com os caras tendo sido pegos e presos, não traz nem um pouco de senso assim, de justiça, porque a pena foi muito pequena, e eles conseguiram até mudar os nomes, então... Sabe, eles saíram da cadeia e aí eles mudam de nome, têm uma vida normal. Enquanto isso, a Junko passou por todo esse sofrimento e simplesmente não teve uma oportunidade de recomeçar. E esses vagabundos tiveram. Então, é um caso assim que é muito revoltante. É muito revoltante. Porque os caras que fizeram tudo isso com ela pegaram penas pequenas e ainda conseguiram mudar de nome para ter uma vida normal. E a Junko, que nunca tinha feito mal a ninguém, não teve nenhuma oportunidade de fugir do inferno que ela vivia e de ter um novo recomeço. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da forma como eu narrei o caso e nunca do que esses monstros fazem com as outras pessoas. O roteiro desse vídeo foi feito pelo Daniel do canal Paralelo Metafórico e adaptado para minha narrativa pela Giane Santos, a Blood Moon. Por hoje é só. Até a próxima.